comentar com você neste vídeo sobre o Alejandro Martínez, que é o novo reforço do Ceará, gente, para a temporada de 2025, a dificílima temporada de 2025, que é a retomada, né? A temporada da retomada, a temporada da permanência, né, gente? A temporada que o Ceará pode entregar para os seus torcedores um mínimo de alívio aí, né? Porque ter conquistado uma vaga Série A foi o mínimo, do mínimo, do mínimo que o clube poderia ter entregue à sua torcida, né? Nos últimos anos, né? O mínimo. Tá devendo muito ainda, né? Tá devendo muito. É um tipo de clube cuja torcida, né, carrega o clube neste momento, tá? Que os dirigentes não entendem, né, como sofre o torcedor e como o torcedor tem esse papel de ajudar a construir o clube, né? Então é necessário, por exemplo, entregar um pouco mais, né? Vamos lá, deixa eu falar para vocês sobre o Alejandro Martínez, gente, tá? Que é um jogador que foi contratado agora, que é um jogador argentino, né? Ele é canhoto, ele pode atuar pelo setor direito como ponta de pé trocado, ele pode atuar também pelo setor esquerdo, né? Como vocês sabem, na verdade, entregando profundidade à equipe, né? Quando atua pelo setor esquerdo, claramente, a equipe por ser canhoto entrega profundidade, nem sempre é assim, mas neste caso a gente percebe um pouco disso, né? É um jogador que acho que ele é melhor no setor direito, tá, gente? Um jogador que pode jogar também como segundo atacante, eventualmente pode até ser colocado ali como 9, um falso 9, também pode funcionar. Essas são as características posicionais, né? Em termos de posicionamento do Alejandro Martínez, né? Há também as questões do jogo, né? Jogador veloz, jogador que arremata bem com o pé esquerdo, é um jogador que manda muito bem também na bola parada, né? Cobrança de falta, cobrança de escanteio, né? É um jogador que de fora da área pode arrematar e fazer gols, né? E livrar a equipe de situações difíceis, né? É um jogador que se associa até razoavelmente muito bem ali no terço final. Essas são as características do jogo do Alejandro Martínez, né? Agora, e quanto ao funcionamento dessas características, né? Este é um outro ponto, né? Ele é um jogador que lá no México não mandou tão bem, tá? Ele não decepcionou inteiramente, mas aquilo que ele entregou não esteve à altura daquilo que se esperava. No Tacheres de Córdoba, tampouco conseguiu convencer muito, tá? Por quê? Porque, e olha, o Martínez, ele recebeu oportunidades no Tacheres, como nem sempre ele recebeu lá no futebol mexicano, tá? Ele teve chances, por exemplo, de começar inúmeras partidas no Tacheres de Córdoba, tá? E nem sempre conseguiu entregar. Quando começava o jogo no banco de reservas, era aquele atleta que o técnico sempre pensava no banco para colocar no jogo no segundo tempo, tá? Então, se ele não entregou tanto assim na equipe do Tacheres, não foi por falta de oportunidades, tá? Eu diria que no Tijuana isso aconteceu um pouquinho, né? Mas na equipe do Tacheres, não. Ali eu acho que ele falhou bastante, tá? É um jogador que no Central Córdoba de Santiago del Estero conseguiu ali mandar um pouco melhor, né? Havia chegado do Defensores de Belgrano, que é o time pequenininho da Argentina, foi para a equipe do Central Córdoba, né, de Santiago del Estero, e mandou até muito bem. Depois, no México não foi bem, e no Tacheiro de Córdoba recebeu muitas oportunidades, e também não conseguiu convencer muito não, tá? O que significa isso? Significa que ele não está conseguindo, né, entregar aquilo que ele promete. Então ele tem tais características no jogo dele. Ele não está conseguindo entregar essas características da maneira como as pessoas imaginam, tá? Então vamos imaginar que a qualidade do Martínez de 0 a 10 seja a qualidade de um jogador nota 6, tá? Vamos imaginar isso aqui. Ele está entregando esse 6? Não. O que ele está entregando está abaixo de 6, tá? Agora, isso significa que ele possa não se adaptar ao Ceará e ser um grande reforço? Claramente que não, né? Aqui não é uma análise futurológica, né, que vai determinar que o atleta não vai se dar bem ou que vai se dar bem na equipe do Ceará. O que nós devemos fazer é analisar o que foi a performance do atleta nas últimas temporadas e fazer o depoimento do que ele jogou e a partir daí, né, sugerir que ele pode, se ele pode ou não dar certo na equipe do vovô, tá? Deixando muito claro, gente, o Ceará vai precisar, né, ter uma equipe muito forte para disputar a Série A. Eu acho que a comissão técnica talvez ela tenha assim a qualidade necessária para comandar o banco de reservas da equipe, né? Agora precisa achar um esquema aí bem legal. O Ceará vai ter dificuldades para formar uma equipe com muita qualidade técnica, tá? Então o Ceará tem que pensar em montar uma equipe que seja competitiva, tá? Que entregue competitividade dentro de campo, tá? Uma equipe competitiva é aquela equipe que vai que pode perfeitamente, numa situação como essa de temporada complicada, permanecer, né, na divisão, tá?
uma equipe muito boa tecnicamente, muito eficiente, mas irregular, talvez ela não consiga ter grandes resultados positivos. Então, que eu acho que, como há pouco dinheiro para gastar, né, acho que tem que buscar jogadores que possam construir uma equipe competitiva. E, às vezes, chega um reforço que vem para configurar esse tipo de equipe, às vezes chega outro reforço que não consegue configurar esse tipo de situação, tá? O Martínez, gente, é um jogador que, na minha opinião, ele tinha muito esse perfil quando ele estava no Defensores de Belgrano, tá? Acho que quando ele vai para o Central Córdoba, ele mantém também essa condição, essa característica de jogador que entrega competitividade. Quando ele vai para o México, ele já perde um pouco essa característica, tá? Então, também não significa que ele não possa reencontrar novamente essa característica. A questão é o que ele estava jogando, gente. O que ele estava jogando, né, indica que ele era um jogador para ser buscado no mercado. Este é o grande ponto. E aí eu fico aqui a pensar com os meus botões. Onde é que esse pessoal do Ceará está encontrando esses jogadores? Onde é que esse pessoal do Scout, gente, está buscando esses jogadores? Se é que de fato é o pessoal do Scout. Porque a questão aí é o seguinte, tá? Não é que o Martínez não possa ser um perfil interessante. A questão, né, é que pode haver, dentro desse tipo de custo, pode haver jogadores mais interessantes. Por que esse pessoal que ganha para isso não encontra esses jogadores? É a pergunta que eu faço. Se não está conseguindo, é só consultar. Eu já teve um caso aqui no Brasil, inclusive de um time que eu não vou revelar, que o cara do Scout, né, resolveu consultar o José Novales. Conhece? Sou eu mesmo, tá? E simplesmente, gente, eu estava fazendo trabalho para o clube, né? Não era o que eu deveria fazer, né? Até porque eu não estava ganhando nada por isso, mas foi um pedido, uma solicitação, tal, aquela coisa toda. Então, inclusive, pediram para que eu não revelasse isso, e eu fui indicando para o cara alguns jogadores. Por que eu fiz isso? Porque pelo menos o profissional teve a humildade de falar, eu preciso de ajuda, né? E o que acontece? Enfim, eu acabei contribuindo um pouco ali para o cara. Eu não estou falando que é o que eu vou fazer com o Ceará, eu nem sei se eu tenho essa condição, nem sei se eu tenho ter esse tempo para isso, mas eu estou falando, é necessário aperfeiçoar, né, esse trabalho do Scout, gente. Porque Scout, vamos lá, Scout, o que é o cara do Scout? É o cara que ganha dinheiro para encontrar possibilidades. Como o cara não encontra alguém melhor do que o Alejandro, gente? Tá? O Alejandro, ele pode ser interessante, mas como eu me baseio naquilo que vem fazendo jogadores nas últimas temporadas, eu diria para você, há outras oportunidades, há outras possibilidades. Por que não encontrá-las? Eu não consigo entender, tá? Do que a gente está falando aqui? Estamos falando aqui de um jogador que era reserva do Tacheres, que chega para, provavelmente, ser titular da equipe do Ceará, né? E se não fosse titular, tão pouco, porque veja, eu tenho que relativizar essa história de contratar jogador para ser banco de reserva para compor elenco, tá? Qual é o tamanho hoje da equipe do Ceará na Série A? Qual é o tamanho do investimento que o Ceará pode fazer hoje para a temporada de 2025, tá? Diante desse contexto, eu tenho que buscar aquele jogador que chegue para ser titular, tá? Então, e não para ser reserva. Se eu estou presumindo que o Alejandro é um jogador que vai chegar para ser titular, temos um problema, gente. Porque não é com esse tipo de jogador que o Ceará vai conseguir suportar os desafios da temporada de 2025. Acho que as pessoas não acordaram. Os caras vão para a segunda divisão e voltam, parece que não acordam, parece que não aprendem a lição. Estão fazendo tudo errado. A equipe que está sendo montada é uma equipe bem questionável, né? Há um perigo muito grande da equipe não conseguir permanecer na Série A. Hoje é muito mais difícil para a equipe que sobe permanecer do que era no passado. Parece que não acordaram para essa possibilidade. Tá? Então é um jogador, portanto, que pode ser interessante, um jogador que arremata bem, como eu disse, de fora da área, costuma fazer alguns golaços, um jogador que tem um padrão de associação interessante, um jogador que é muito referência na bola parada, cobrança de falta, cobrança de escanteio, é um jogador extremamente profissional, não falta em treino nunca chega atrasado, sempre está ali tentando melhorar a sua condição técnica e tal, nada contra isso, é um grande jogador nesse sentido. A questão é se ele é o jogador, entende? Se ele é um jogador que chega, né, para poder ser o jogador, não dá. Porque não dá para o Ceará, gente, bancar apostas nesse momento. Aposta não dá, gente. Não dá para ficar fazendo aposta. A temporada está cheia de perigos. O grande perigo é voltar para a Série B novamente. Então precisa ser muito mais eficiente no mercado, gente. E neste momento eu diria que pode dar certo e pode não dar certo. E se é assim, não deveria ser assim. Se o Alejandro se encaixa dentro de uma possibilidade de se adaptar muito bem e aí entregar alguma coisa ou não, não deveria ser buscado. Se ele entregar tudo o que você imagina dele, ele vai se configurar como um jogador útil.
Então veja, ele é, portanto, esse tipo de jogador, um jogador que pode entregar utilidade, um jogador útil. Sabe qual um detalhe interessante sobre o jogador útil? É que quando ele não é útil, ele é inútil. Quando ele não entrega utilidade, ele não entrega absolutamente nada. Este é o ponto. Então, assim, não é porque subiu agora e tem pouco dinheiro que vai contratar qualquer um, pelo amor de Deus, tá? Tem que tomar mais cuidado com isso. Alejandro, ele é uma aposta nesse sentido, Alejandro Martínez, tá? E eu diria para você, tá? Pode dar certo ou não. E se pode dar certo ou não, por causa disso, eu não o indicaria para o Ceará. Uma vez contratado, tô aqui, gente, de verdade, na torcida. Vou até fazer questão de ir no jogo aqui em São Paulo para ver o vovô jogando bola, tá? Tô aqui na torcida para que dê certo, para que o Alejandro Martínez dê certo como um reforço do Ceará e para que o Ceará consiga, no mínimo, permanecer na Série A ao final da dificílima temporada de 2025. Amigos e amigas, é isso.